Acho que Sem áudio, tá presidente. mudo, presidente. Após um breve intervalo, vamos retomar a 71ª sessão ordinária virtual de 27 de outubro de 2021. Percorrendo a pauta, anuncio o processo de recurso 1.1503/2018, aí 2018-01228. Recorrentes, Seju e Dubai Distribuidor de Alimentos Limitada, recorrido ambos. Relatora conselheira Aneline Magalhães Torres. Esse processo esteve em pauta na 26ª sessão ordinária virtual de 7 de maio de 2021, ocasião em que o doutor Alexandre Goiano pediu vistas. O doutor Alexandre não se encontra mais, não compõe mais essa Câmara. Para fazer a sustentação oral das razões recursais, doutor Daniel Landim. Representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, a relatora. Bom dia a todos. Como bem mencionado pelo presidente, esse processo já veio, né, já passou em pauta. E eu vou fazer um breve relato, mas eu acredito que era basicamente a mesma composição. Mas eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. O relato da infração trata-se de entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito. A penalidade aplicada foi a do 123.3M da Lei 2.670. Nas informações complementares, o autuante informou que realizou a ação fiscal no período de janeiro de 2014 a setembro de 2017, e que cruzou a tabela das notas destinadas ao contribuinte com as tabelas de notas seladas nos sistemas Cometa e Citran da Cefaz. Utilizou como chave de cruzamento os campos valor de nota fiscal, data de emissão e número da nota, tomados 2 a 2, e a chave da nota fiscal eletrônica. Somente foi considerada nota não selada quando nenhum dos pares das chaves, valor de nota fiscal, data de emissão, número da nota, número da chave, tenham sido encontrados nas tabelas Cometa ou Citran. Aqui ele ressalta também que intimou o contribuinte a apresentar a justificativa relativa a 20 notas em questão, através do termo de intimação 2017-14944, e o contribuinte apresentou as seguintes justificativas: que haviam documentos estornados, documentos de entrada para anular as operações, que haviam documentos referentes a outras saídas de remessa por conta e ordem, e informou também que haviam notas relacionadas a cargas sinistradas que haviam sido roubadas, conforme informação à Cefit. Com relação às justificativas, o autuante informou que excluiu as notas fiscais relacionadas a mercadorias estornadas com documentos de entrada para anular a operação anterior. Com relação às notas fiscais relacionadas à remessa por conta e ordem, ele informou que não excluiu, porque não há exceção no ordenamento jurídico que desobrigue o contribuinte a escriturar esses documentos em seu livro de entradas. E com relação à terceira justificativa, que são notas fiscais relacionadas a cargas sinistradas, ele informou que havia já um processo, né, de análise na Cefaz e que havia desconsiderado e indeferido o reconhecimento do sinistro para fins tributários. A defesa apresentada pelo contribuinte se repisa no recurso apresentado, então eu já vou pontuar aqui todas as colocações. Inicialmente, tanto na impugnação e que foi repisado no recurso, o contribuinte solicitou a nulidade do auto de infração pela falta do termo de notificação e disponibilização do prazo para o recolhimento espontâneo nos termos da IN 49/2011, por se tratar de baixa, processo de baixa. Novamente, a exclusão do relatório fiscal das notas fiscais cujas mercadorias foram sinistradas e apresenta documentação do sinistro, boletim de ocorrência e tudo mais.
solicitou a aplicação da atenuante prevista no 123, parágrafo 12 da Lei 12.670, considerando que o imposto já havia sido retido, e solicitou a correção da aplicação, né, subsidiariamente, da carga líquida correta para os produtos oriundos do Distrito Federal que o autuante teria aplicado, considerando como se da região centro-oeste. Por último, ele solicitou também que fosse considerado a apuração, né, o recolhimento com base em um termo de acordo mantido pelo contribuinte. O julgador de primeira instância afastou a preliminar de nulidade do termo de notificação, informando que houve uma intimação concedendo esse prazo de 10 dias para o contribuinte, então estaria suprida a necessidade desse termo de notificação. Com relação às mercadorias objeto de roubo, o julgamento repisou os argumentos do autuante, falando que já havia sido analisado pela Cefaz e indeferido. Com relação à aplicação do 123, parágrafo 2º, deixa eu só abrir aqui que eu estou olhando o meu resumo. 123, parágrafo 2º, ele afastou também, entendendo que a autuação é cabível nos moldes do auto de infração apresentado pelo autuante. Com relação ao percentual de carga líquida para a cobrança do ST, ele fez essa correção, ressaltando que realmente o auto de infração aplicou os percentuais de forma equivocada. E aí uma ressalva que é trazida pelo recurso é que realmente o autuante não mencionou com relação a esse termo de acordo, né? O contribuinte, quando fala do termo de acordo, ele fala o seguinte: além dos erros já apontados, o auditor fiscal cometeu mais um equívoco. Simplesmente ignorou que a Dubai, durante os exercícios de 2014 a 2016, era signatária de um termo de acordo junto ao Estado do Ceará. Tal condição lhe garantiria a aplicação de carga líquida correta, conforme a tabela a seguir. E aqui ele apresentou a tabela nas folhas 102 do recurso, carga tributária efetiva de 7% ou 12% da cesta básica, e para as regiões Norte e Nordeste, 3,5%, 4,4%, e Sul-Sudeste, 4,5%, 5,6%. Ressalte-se que, sobre este ponto, o julgador de primeira instância quedou-se inerte. Repisou, né, que é, como eu já falei, a questão da nulidade do termo de notificação, falando que, embora o julgador de primeira instância tenha mencionado que houve a emissão de um termo de intimação, não foi propriamente dito o termo de notificação da IN 49. No parecer da assessoria tributária, o que nós vamos ter de divergência aqui é o seguinte: com relação à aplicação, ele ressaltou que da obrigatoriedade da aplicação do selo fiscal de trânsito, né, mesmo em notas fiscais eletrônicas, afirmou que está caracterizada a infração na penalidade 123.3M, mas com a possibilidade de aplicação da atenuante prevista em seu parágrafo 12º, caso o imposto devido na operação do seu selo de trânsito tenha sido recolhido e a operação registrada na EFD. Quando ele afastou a nulidade da notificação, aqui um adendo, ele mencionou que essa IN já tinha sido revogada pela IN pela IN 7 de 2012. Isso aqui, apesar da gente não estar ainda discutindo o processo, na verdade, esse artigo 14, propriamente dito, ele não foi revogado. E pronto. E opinou pela parcial procedência com as exclusões já realizadas pelo julgamento com relação à carga líquida adequada e a aplicação da atenuante, o 123, parágrafo 12, por se tratar de operações isentas, não tributadas ou com ICMS pago por substituição tributária.
E ele ressaltou: o agente fiscal deixou claro nas informações complementares ao auto de infração que o arquivo analisado foi o da nota fiscal eletrônica. Tanto é verdade que algumas das notas fiscais objetos da autuação são as mesmas mencionadas em um outro auto de infração, de nota de escrituração, falta de escrituração de nota fiscal no livro de entradas, como, por exemplo, as 6058, 109, 3835, entre outras. Razão pela qual deve ser mantida a penalidade aplicada. Nesse caso, considerando que as operações estão escrituradas no livro registro de entradas, aplica-se a atenuante prevista no 123, parágrafo 2º, se tratar de operações isentas, não tributadas ou com ICMS pago por substituição tributária. Isso posto, negociou pelo reexame necessário o recurso ordinário, provimento em parte para reformar a decisão condenatória de primeira instância mediante exclusão do imposto lançado. O breve relato, presidente, mas eu fico à disposição. Obrigado, doutor Neline. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, conselheiros, secretária, patrono da recorrente. A acusação, presidente, apesar de ser uma acusação recorrente no âmbito desse conselho, que é a ausência de aposição de selo fiscal de trânsito nas entradas interestaduais nos anos de 2014 a 2016, o autuado traz algumas questões que merecem uma análise. Notadamente, com relação ao imposto que foi lançado, né? O primeiro aspecto seria, que eu entendo relevante, seria simplesmente o fato de a acusação, os limites da acusação, se referirem apenas à obrigação acessória da ausência de selo. E a fiscalização apontou no seu relato, né, tanto na estampa do auto de infração, menção à infração de ausência de aposição de selo, e no corpo do auto de infração também se referiu ao descumprimento dessa obrigação acessória. Não se observa no auto de infração, pelo menos nas informações complementares, qualquer menção à falta de recolhimento do imposto que decorrer dessas operações. Então, a partir do momento que eu não me filio aos argumentos trazidos pela defesa, mas, por outro lado, eu enxergo a necessidade de exclusão do imposto porque ele foge por completo, ele é alheio ao próprio auto de infração, né, aos próprios limites da acusação. Então, considerando esse aspecto, eu também, assim como a célula de assessoria processual tributária, entendo no sentido da inclusão do imposto por se tratar a inclusão do imposto de um item alheio ao auto de infração, não compreendendo o objeto do auto de infração, que especificamente se limita ao descumprimento, a acusação se limita ao descumprimento da obrigação acessória de aposição do selo sobre essas operações. Outro aspecto que é trazido pelo recorrente seria a exclusão de 2 documentos fiscais, que, segundo ele, teriam sido mercadorias que foram objeto de roubo, né? De fato, o setor específico da casa, à época, se manifestou a respeito no sentido de não reconhecer as provas que foram trazidas pelo recorrente. Mas eu fico imaginando se as provas que são trazidas agora pelo recorrente, nós estaríamos impedidos de avaliar essas provas, né? Porque, ao meu sentir, o recorrente traz provas contemporâneas no sentido de que, de fato, houve o sinistro dessas operações, dessas mercadorias, né? Ou seja, não é um boletim de ocorrência realizado após o auto de infração, não se trata aqui de atos posteriores, ou seja, o contribuinte, após a lavratura do auto de infração, tentou correr ali para
para demonstrar o sinistro dessas operações, não. Logo em sequência da ocorrência, ele já manifestou um boletim de ocorrência, deu nota disso perante a Secretaria da Fazenda. Então, ao meu sentir, o contribuinte, nesse aspecto também, o recurso merece provimento, porque, ao meu sentir, se desincumbiu de todas as providências que lhe estavam ao seu alcance para evidenciar o sinistro dessas duas notas fiscais que são indicadas por ele, e que, ao meu sentir, as evidências apontam no sentido de que, de fato, ocorreu o sinistro dessas operações e que nos poderia, de fato, em relação a essas operações, se exigir o selo fiscal de trânsito. Então, presidente, eu considero os demais argumentos trazidos pelo recorrente prejudicados, porque sejam eles a nulidade da decisão singular, a questão da aplicação da alíquota interestadual, porque, ao meu sentir, de fato, não cabe a inclusão aqui do imposto, pelo menos nos limites desse auto de infração, que se limita ao descumprimento da obrigação acessória. Então, em resumo, em arremate, seria conhecer do apelo do autuado, né, porque preenche todos os requisitos de admissibilidade, e no método lhe dar parcial provimento, para acolher a exclusão das duas notas fiscais que foram objeto de sinistro e promover a exclusão do imposto que, ao meu sentir, foi lançado indevidamente no âmbito desse auto de infração. Obrigado, doutor Rafael. Dando seguimento ao processo, doutor Daniel Landim. Boa tarde. Bom dia novamente. Esse é o processo. Aquele outro era o simples. Esse é um pouco mais complicado porque tem mais pedidos e mais problemas específicos, né? Então, assim, foi muito bem tratado aí pelo doutor Rafael, praticamente todos os pontos. Só a questão da nulidade, que eu vou iniciar por ela, porque ela acaba prejudicando todos os demais argumentos, para mostrar que o que foi desenvolvido dentro do processo, a razão ainda está com o contribuinte. Em resumo, o que vai ser analisado vão ser a nulidade pela inobservância da IN 49 de 2011, a questão das notas fiscais cujos produtos foram objeto de roubo. Inclusive, só abrindo um parênteses, Rafael, aqui não tem nada a ver com outra empresa, a matriz é aquela filial. Lá na outra ata, na outra sessão, a gente apreciou porque essas 4 notas também não tinham sido escrituradas na FD da matriz. E esse processo ele foi encerrado lá naquele julgamento, e a gente não, os senhores excluíram as 4 notas, né? Inclusive essas 2 que foram objeto desse auto de infração. Ou seja, sobre esse assunto específico, o doutor Rafael se manifestou muito bem, a própria Câmara já excluiu do outro auto, que era falta de escrituração, entendendo que o sinistro realmente ocorreu e que deveria ser excluído. Mas eu vou trazer o recorte da ata da outra sessão. O outro ponto, como muito bem tratou o doutor Rafael e a assessoria tributária, a questão da impossibilidade de cobrança do imposto, tendo em vista que a acusação trata de selo e não de falta de recolhimento. Em razão disso, excluiria toda a questão do imposto. E, obviamente, se isso aqui for aprovado pela Câmara, for decidido pela Câmara favorável, os outros pontos estariam prejudicados. Que é, o primeiro ponto, existe uma nota fiscal que tem o AST já recolhida e que deveria ser, já que está recolhida e está escriturada no SPED, ela deveria ir para 1%, tendo em vista que a mudança legislativa ainda não tinha ocorrido, né, porque é o período 16, 15 e 14, ou 2%, que é a nova legislação que trata sobre o parágrafo 12, acho que é isso. O doutor Rafael também já se manifestou e a assessoria também nesse sentido. O quinto ponto seria a alíquota interestadual errada, porque ele considerou que as mercadorias que vêm do Centro-Oeste deveriam ser tratadas igualmente às mercadorias do Sudeste, e o julgador de primeira instância já fez essa correção.
E o último é a questão da aplicação do termo de acordo. Vou trazer até para os senhores uma nota explicativa agora bem recente da cátedra, doutor Leilson, que vai tratar sobre esse assunto, dizendo que nas fiscalizações o termo de acordo deve sim ser aplicado e só quem pode suspender a aplicação do termo de acordo é a secretária da Fazenda, o secretário da Fazenda. Trarei, são 6 pontos, vou tentar fazer o máximo de didática possível, porque são muitos assuntos diferentes e aí a gente pode acabar se complicando, mas no pedido eu vou deixar bem organizadozinho para a gente tratar de todos de forma mais fácil. A nulidade por inobservância da IN 49 de 2011. Como todos já sabem, tanto a matriz como a filial estava em processo de baixa, tinha comparecido a Cefaz para dizer: Cefaz, eu não consigo mais, estou encerrando. Queria que alterasse meu cadastro de ativo para inativo, para baixa, porque minhas atividades estão encerradas. O que é que eu preciso fazer? Estou aqui, o que é que eu preciso fazer? Então, ela vai espontaneamente, e aí vale ressaltar que o doutor Luiz sabe mais do que eu, que normalmente a empresa que está quebrando, ela simplesmente é baixada de ofício porque ela some, né? E essa empresa não, ela foi lá espontaneamente, disse: estou encerrando minhas atividades, estou aqui à disposição, inclusive na fiscalização que foi posterior já ao término das atividades da empresa, tudo foi entregue, tudo foi participado, em nenhum momento a gente deixou o fiscal à deriva, vamos dizer assim, mas não, a gente compareceu, entregou, se comunicou e entregou tudo o que ele pediu. Então, a situação que nós estamos diante aqui do processo é um contribuinte que está em situação de baixa cadastral, ele solicitou a baixa cadastral, né? Ele compareceu espontaneamente à Cefaz. E aí, em razão disso, a gente alega que o artigo 14 diz que na ação fiscal de baixa cadastral, a pedido, que é o meu caso, eu compareci, encontrada alguma irregularidade que resulte na exigência de tributo, deverá ser lavrado o termo de notificação, concedendo-se o prazo de 10 dias para o contribuinte efetuar espontaneamente o recolhimento do imposto exigido. Ou seja, eu tenho um prazo de 10 dias para fazer o pagamento. Então, a notificação ela deve vir no sentido, assim como acontece muito nos monitoramentos, eu estou dando o prazo de 10 dias para que você faça o recolhimento sem a penalidade referente àquela sua falta de recolhimento. O julgador de primeira instância, ele entende que o termo de intimação que nos foi emitido, ele supriria essa necessidade, né? Entretanto, o termo de acordo ele não concede o prazo de 10 dias para o pagamento. Ele apenas pede para eu justificar algumas pendências, mas em nenhum momento ele encerra a fiscalização e entrega uma notificação para o contribuinte. Contribuinte, encontrei isso. Pague em 10 dias, sem multa, ou lavrarei o auto de infração, como a legislação determina que seja feito. E aí, a assessoria tributária, ela fala que o artigo 14 foi revogado pelo artigo 4º da Instrução Normativa número 7 de 2012, mas, na verdade, a Instrução Normativa 7 de 2012, ela não revoga, ela revoga o artigo 19 e 20 da Instrução Normativa 49 de 2011. Então, também o parecer da CEAPRO, ele se equivoca, assim como o julgador de primeira instância, nesse sentido de revogação. Nós tivemos um debate, não sei se o doutor Leilson lembra, também é muito processo, não vai lembrar, para mim é único, mas lá naquela outra sessão, ficou também, o senhor também trouxe, logo depois o doutor Alexandre pediu vista, aí acabou sem eu poder explicar, mas o senhor tinha levantado também a Instrução Normativa 40 de 2011, que também ela teria revogado a 49 de 2011. Mas, na verdade, ela também não revoga porque a 49 ela é um mês posterior. Então, a 40 ela não poderia ter revogado a 49, porque a 49 ela é um mês, 30 dias depois da IN 40. E aí, também, a doutora Elineide, ela está presente ainda, doutor? Tá. A doutora Elineide também, ela fez um questionamento nos inícios do debate, né? Porque logo depois o doutor Alexandre pediu visto. No início do debate, que ela disse que a estrutura
da auditoria de baixa, né, a própria auditoria de baixa, o modelo auditoria de baixa cadastral a pedido, ele tinha deixado de existir. E apenas agora existiam as auditorias fiscais amplas, restritas, eu acho que o monitoramento, eu acho que era mais ou menos isso. E em razão disso, todo o procedimento relacionado à questão da baixa, a questão da baixa a pedido, ele tinha sido revogado. Então, não existia mais. E aí, eu fui pesquisar e descobri que no próprio regulamento do ICMS, no artigo 880, ele fala isso já. Ele fala que não será aplicada a penalidade. Não está dando para ouvir, doutora Elineide? Doutor Franzé, a doutora Elineide disse que não está ouvindo. Só o doutor Landim. Doutora Elineide, a senhora não está conseguindo ouvir? Desculpa, doutor Landim, mas a partir do momento que o senhor falou meu nome aí, não consegui ouvir. O senhor poderia repetir? Posso. Desculpa. Que a senhora, lá nos debates daquela outra sessão, a senhora tinha já iniciado o posicionamento da senhora, a senhora tinha falado que, a senhora explicou o histórico das fiscalizações, dos modelos de fiscalização, e a senhora disse que a auditoria fiscal de baixa pedido, que existia o nome, né, que saía no mandado de ação fiscal, aí a senhora disse que ela tinha sido revogada como um todo, não existia mais um modelo de auditoria de baixa pedido, e assim aquelas categorias novas que é a auditoria fiscal ampla, restrita, né, e acho que monitoramento, são os três, a diligência específica, mais ou menos isso. E a senhora entendia que, na verdade, todo o procedimento da baixa a pedido, ele tinha sido revogado exatamente pela criação dos novos modelos, né? Os novos modelos, eles vêm substituir aquela figura da auditoria fiscal de baixa, que seria o fundamento da IN 49 de 2011, né? Então, a senhora entendia que, como a figura tinha sido revogada, não faria mais sentido seguir o procedimento relacionado a ela. E aí, eu fui pesquisar e eu encontrei que no artigo 880 do regulamento ICMS, né, ele ainda traz essa mesma situação, né, especialmente o parágrafo único, que trata da denúncia espontânea, né? Não será aplicada penalidade ao contribuinte ou responsável que procurar a repartição fiscal do Estado antes de qualquer procedimento do fisco, para sanar irregularidades verificadas no cumprimento das obrigações tributárias relacionadas ao ICMS, desde que o saneamento ocorra no prazo de 10 dias, contado a partir da comunicação de irregularidade ao fisco. E aí o parágrafo único ele fala: o prazo da espontaneidade referido neste artigo aplica-se, inclusive, no caso de irregularidade constatada por ocasião de análise de pedido de alteração cadastral apresentado pelo contribuinte ou responsável perante a repartição fazendária estadual competente. Ou seja, toda aquela discussão normativa 49, independente assim, se a discussão se ela está revogada ou não, se o modelo de pedida de baixo a pedido está revogado ou não, eu acredito, e o doutor Luiz pode falar do histórico aí, que o doutor, já no outro processo, ele deu um histórico da questão da legislação. Eu acredito que a Instituição Normativa 49 de 2011, ela está fundamentada nesse artigo, né? Que é o artigo da denúncia espontânea, que é o contribuinte comparecer, ele não fugir, principalmente naquela época que não tinha os arquivos eletrônicos, não é isso, doutor Leilson? Então, o contribuinte tinha que chegar e apresentar documento, papel, e deixar lá disponível para a fiscalização. Então, por mais que isso tenha acabado, o artigo 880, que é o fundamento, eu acredito que seja o fundamento da Instituição Normativa 49 de 2011, né? Ele continua a existir, né? E eu estou exatamente chegando na Cefaz, mesmo encerrando minhas atividades, que isso, o doutor Leilson sabe, deve saber isso muito bem, normalmente os contribuintes somem, e a Cefaz é que faz aquela baixa de ofício, né? Porque o contribuinte some simplesmente quando está quebrando, principalmente empresa de porte médio e pequeno como essa, né? Mas não, ela foi lá, fez a solicitação de baixa, participou da fiscalização, que foi fiscalização de 3, 4 anos, né? E tudo que ela fez foi exatamente dentro dessa perspectiva de espontaneidade, de estar ali, de comparecer ao fisco. Então, entendo que a questão da notificação na fiscalização de baixa, como foi, né, a pedido de baixa, apesar de ter um nome novo, se mantém em razão do artigo 880, que é esse aspecto de dar ao contribuinte um prazo de 10 dias para que ele sane esses problemas que foram encontrados ali naquele momento, né? Então, entendemos que, por mais que essa discussão de revogação ou não, entendemos que esse artigo 880, ele meio que consuma
a intenção do Estado. Se você vier aqui, é diferente. Se você fugir, se prepare, entendeu? Então, a gente fez isso, a gente compareceu, a gente foi ao encontro do fisco e participou da fiscalização, entregou tudo, disse, fisco, estou fechando as portas. Então, entendo que ele se aplicaria para o caso. Aí, a jurisprudência sobre a questão da espontaneidade, né? E aí, passaremos agora para os erros de mérito, que aí aqui começa o detalhamento da infração passo a passo. O primeiro ponto, como bem tratado pelo o doutor Rafael, os senhores não vão lembrar, mas é porque naquela outra sustentação oral tinha saído a nova resposta do Cefit, né, que dizia que realmente tinha havido roubo. Doutor Rafael, tinha um primeiro pedido que a empresa tinha feito, e aí o Cefit tinha dito que tinha faltado alguns documentos que para poder dar lista lá que achava necessário. Aí depois a gente fez essa recomposição do processo, né? Ainda antes da fiscalização, e depois saiu a resposta dizendo realmente cancelando esses 2 documentos, né? Na verdade eram 4 documentos, só para os senhores entenderem. Eram 2 notas acho que é simples faturamento, de remessa por conta e ordem, e a que trazia a mercadoria efetiva, né? Uma fazia referência à outra. As 4 estavam no auto de infração de nota fiscal não escriturada, e as 4 foram excluídas. Nesse auto de infração só tem 2, né? 2 que fazem menção às outras 2. E aí eu vou explicar aqui para os senhores. Pode passar. A gente trouxe o boletim de ocorrência, né? Em relação à situação do que aconteceu. Trouxe o rastreio da carga, que é uma das exigências também. Trouxe o pagamento do seguro, que essa é a principal exigência, é o pagamento do seguro, assim, que mais comprova. Normalmente, quando não tem seguro, doutor Rafael, o próprio Cefit, às vezes, vai pedir outras documentações, porque isso aqui, para ele, é o que favorece, é o que diz, realmente está pago, se está pago é porque houve o roubo, porque senão a própria seguradora faz esse trabalho para a Cefaz de verificar se o roubo aconteceu ou não, até porque ela vai pagar o valor da mercadoria. Então, a gente apresentou isso, né? E esse aqui é o Cefit, pronto. E esse aqui é a resposta do Cefit, que saiu só em 2019. A resposta do Cefit, confirmando, né? Que a Dubai vem respectivamente. Esse aqui foi o pedido, né? É o pedido da gente. É o pedido da gente deferido. Aí só para os senhores. Volta. Esse aqui era o nosso pedido e esse aqui é a situação de deferido. O contribuinte teve aos dias 7 de novembro, por volta das 5h30, suas cargas sinistradas, por decorrência de um assalto à mão armada, parará. Aí a situação de deferido e as notas fiscais aqui, o cancelamento das notas. Aí é bom só explicar um ponto, doutor Leilson, que eram 4 notas, né? A 146 e a 117 era que efetivamente trazia a mercadoria. E a outra era a operação por conta e ordem, certo? Aí vou mostrar aqui as duas. Essa aqui é a que está dentro desse auto de infração aqui agora, que ela faz referência à nota fiscal de venda 146, 117, né? Que é a nota de R$174 mil, que é exatamente que ela faz referência à nota. Volta. A nota 146, que era do efetivo trânsito da mercadoria. Assim como a outra nota, que eram 2 notas, né, que também está já cancelado, né, pela Cefaz, a nota 146 e 118, que é a nota 500.773 faz referência 146 e 118. Né? Então, são as 4 notas, vou passar só, que exatamente naquele processo anterior, os senhores excluíram. Excluindo do levantamento as notas fiscais de número 146 e 117, 146 e 118, 500.772, 500.773, que foram comprovadamente objeto de sinistro e com relação ao saldo remanescente, aplicar para as operações tributadas. Tararara. Então, em relação às 2 notas, ficou bem provado nos autos. Na sustentação oral anterior, eu trouxe essas mesmas questões e os senhores já votaram nesse aspecto de excluir essas 4 notas. Aqui nesse da selagem, ele colocou somente 2 das 4, ele não colocou as 4 notas. Ele colocou somente as 2 notas, essas 2 notas aqui, ele não colocou as 4 notas. E aí vamos para o parecer da CEAP, né, que trata da questão da
da questão de tudo do imposto. Os dois aspectos que eu já falei não tem nada a ver com a questão do imposto em si. Logicamente que a questão do roubo vai tirar imposto e multa, né? Tira os dois. Nesse aspecto aqui que o doutor Rafael falou muito bem, é somente em relação aos impostos, que seria para zerar a questão do imposto. Por quê? Porque o auto de infração ele se refere à questão da obrigação acessória de selagem. O foco dele é a questão da selagem, e por isso que tanto a assessoria tributária e o doutor Rafael pontuam muito bem que, na verdade, se ele vai para a obrigação acessória, ali deveria ter feito um outro auto de infração sobre a questão do pagamento. E esse é o posicionamento, inclusive, da primeira Câmara, né? Receber mercadorias acobertadas por documento fiscal sem selo de trânsito, diz a conclusão pela não cobrança do ICMS no presente auto de infração, visto que se trata de obrigação de fazer, consistente em selar as notas fiscais de entrada, né? Então, essa é a situação, foi muito bem tratada pelo doutor Rafael. E aí eu entro agora na questão dos valores de impostos em si, né? O primeiro problema existe uma nota fiscal só, também não são todas, que a gente verificou que tem o ICMS já retido por substituição tributária e que ela está devidamente escriturada. É a nota fiscal 208.329, a nota fiscal de R$114 mil, que a gente já tem o ICMS retido na fonte por substituição tributária, ICMS de R$26 mil, e ela está devidamente escriturada, né, aqui no nosso SPED do agosto de 2015. É um detalhe importante, só para saber que, sim, não sei se o doutor Leus consegue ver isso, porque às vezes pode pensar que a gente retificou e colocou para dentro, mas eu acredito, doutor Leus, que depois que está pedido de baixa, eu não consigo mais retificar o SPED. Eu só acho, eu não tenho certeza, certo? Então, assim, ela está escriturada, entendeu? Se realmente foi isso, ela estaria escriturada, não tem essa necessidade de verificar se a data está, se eu fiz depois, fiz antes. E foi só uma nota, não foram todas, não. As outras não estão escrituradas. A questão da aplicação da lei interestadual errada, que é o que o julgador já acolheu na primeira instância, ele fez a retificação, só que caiu R$100 mil, né, do total de operações que vieram do Centro-Oeste, que ele tinha aplicado a alíquota do Sudeste, né, a carga alíquota do Sudeste. E o último ponto é que a empresa tinha termo de acordo, né, ela tinha termo de acordo, e por ter termo de acordo durante esse período, deveria ter sido aplicado a carga do termo de acordo, né? E aí, assim, eu já vi aqui no CONAT alguns questionamentos sobre, mas tem uma obrigação acessória que ele não cumpriu, essa situação, o fiscal não precisava ter aplicado, mas aí eu trago para os senhores uma nota explicativa, ou seja, ela explica aquilo que deveria ter sido feito durante todo o período, né? Então, o que é que a nota explicativa diz? Que as ações de fiscalização, caso venham a ser notificados ou intimados para pagamento de ICMS devido por substituição tributária, nas operações ou prestações internas, deverão recolher o ICMS adimplido de acordo com a carga tributária prevista no RET, no termo de acordo. Nos termos do artigo tal, a revogação do RET compete exclusivamente ao secretário da Fazenda. Ou seja, somente há de suspender o RET, o regime especial de tributação dele, somente eu posso suspender se o secretário da Fazenda mandar a suspensão. Na fiscalização, eu não posso deixar de aplicar o RET, não posso deixar de aplicar o meu regime especial, porque senão eu estaria contrariando o acordo que o contribuinte fez com o Estado, que tem os requisitos que eu tenho que cumprir, né, para poder atender ao regime especial de tributação. Então, a secretária da Fazenda saiu com essa nota explicativa, porque isso aqui está dando muita confusão na fiscalização e acredito que já está também chegando aqui no contencioso, porque eles passaram um bom tempo deixando de aplicar, e eu acho que já deve estar chegando essa confusão aqui pela segunda instância. Eu já tive na quarta Câmara um debate já sobre esse assunto, anterior a essa nota explicativa. Então, ela veio esclarecer com essa nota explicativa que o termo de acordo ele deve sim ser aplicado, ou seja, deveria ter sido aplicado no nosso caso. E não é uma coisa daqui para frente, é uma nota explicativa, ou seja, ela diz que sempre era para ter sido feito. E eu sei que a SESEC, infelizmente, não está aplicando o termo de acordo. Em muitos casos, tem vários casos que são aplicados, mas nesse caso não foi aplicado. Trago também, só para encerrar, uma decisão da terceira Câmara, que manda o laudo pericial
aplicar o termo de acordo 0003 de 2006, né? Era falta de recolhimento, uma situação parecida com o nosso, e foi mandado ser aplicado, sim, o termo de acordo, e era o que era para ter sido feito. E aí eu trago, se eu aplicar o termo de acordo, né? Essa aqui é a base final, né? A conclusão total. Tirando as 2 notas de roubo, né? E aplicando a carga vindo do Sudeste, vindo do Centro-Oeste, e aplicando o termo de acordo nas operações com o termo de acordo, eu tenho um imposto a pagar apenas de R$202 mil, ao invés e multa de 633. É isso, senhores. Aí eu vou deixar, doutor Franzé, eu deixo aberto os pedidos para ser apreciados assim, o senhor que diz. Sim, doutor Luiz. Sim, doutor Landim, que facilita quando for votar, tá certo? Beleza. Então, vou deixar primeiro a questão da nulidade. Ela precede a tudo que, se for nulo, nem avança os outros pontos. Beleza. Doutor Leilson pediu a palavra do doutor Leilson. Presidente. Vamos essa questão da nulidade, para ultrapassar, a gente passa para as questões de mérito. Tem até esse cálculo, não sei se vai ter perícia, né, doutor Leilson? Não vai não, presidente. Perícia vai ter, eu acho que no meu. Lá no final, acho que é perícia de novo, viu? Mas deixa eu lhe dizer aqui, vou começar pela questão que eu acho mais fácil. Doutor Landim, a empresa tem que pagar nada de imposto. Tá? No autoinfração, esse auto-infração não poderia ter cobrado imposto algum, já que a narrativa dele foi em cima toda da obrigação acessória, ele deveria ter feito a autuação e cobrar o imposto, e aí eu concordo plenamente com a defesa, eu teria que obedecer o que estava no regime especial lá da empresa, que é a norma específica da matéria. Tá? Então, assim, mas aqui no caso, esse imposto é absolutamente, como disse a Procuradoria e a defesa, esse imposto aqui ele é absolutamente indevido nessa autuação. O segundo aspecto, também vou ser resumido. O que é que revogou aí para a doutora Adeline e doutor Daniel Landim? Assim, o problema, o equívoco foi feito pelo doutor Sidney. Ele, na verdade, ele trouxe a gestão normativa 07/2012, mas não é. Aqui revoga 2 dispositivos, um da 40/2011 e outro da 49/2011, é a gestão normativa 16/2012. Aí eu vou ler para vocês os dispositivos que ela revoga, que são inerentes à questão da espontaneidade da baixa, tá? A 40/2011, lembremos, é a norma específica da baixa, né? Vamos lá, é lá no artigo 3º da 16/2012, quer dizer assim, ficam revogados o seguinte dispositivo. Aí vem, quando chega aqui no inciso 3º, diz o parágrafo 6º do artigo 1º da ação normativa 40/2011. Vamos lá nesse parágrafo 6º do artigo 1º da 40/2011. Bom, parágrafo 6º do artigo 1º da 40/2011 diz que, a partir do deferimento de solicitação de baixa e até a expiração do prazo concedido no termo de notificação, aplica-se a prerrogativa de espontaneidade prevista na legislação quando da fiscalização relacionada à baixa cadastral. Então, esse dispositivo ele foi revogado. Né? Aí vamos lá para o outro dispositivo, que é a 16/2012, revoga também o artigo 7º da ação normativa 40/2011. Aí vamos lá no artigo 7º, o que é que ele diz? O artigo 7º, ele diz isso, na 40/2011. Antes da baixa de ofício, que trata o parágrafo 2º do artigo 6º, e após efetuar os procedimentos para comprovar o embaraço à ação de fiscalização, deverá o agente do fisco proceder à lavratura de auto-infração por embaraço à fiscalização, capitulando nos termos do artigo 878, a linha C do decreto 24.569. Ou seja, quando o contribuinte na baixa não entregava o documento, a 40/2011 exigia que fizesse auto-infração por embaraço. Aí a 16/2012 vem também, revoga esse dispositivo. Né? Aí vamos agora ao último dispositivo revogado, é o 14 da ação normativa 49/2011, que é o 14 da IN 49/2011. O 14 ele diz o seguinte, da 49, na ação fiscal de baixa cadastral a pedido, deverá ser observado o disposto na ação normativa 33/93, parágrafo 1º. Encontrada alguma irregularidade que resulte na exigência de tributo, deverá ser lavrado o termo de notificação, concedendo o prazo de 10 dias para o contribuinte efetuar espontaneamente o recolhimento do imposto exigido. Então, veja, aí tem mais 2 parágrafos, não tem a ver com... Tem o segundo também.
Verificar descumprimento de obrigação acessória, extravio de livros ou documentos fiscais e contábeis, deverá se lavrar termo de intimação, concedendo-se o prazo de 10 dias para o contribuinte regularizar espontaneamente sua situação. Ou seja, então, esses dispositivos, todos eles foram revogados pela 16, porque o doutor Cid trouxe a 7/2012, mas, na verdade, a ação normativa que revogou todo esse dispositivo é a 16/2012. E por que veio essa normativa 16/2012? Porque foi um próprio pedido da Federação de Comércio, né? Antigamente, a empresa ia pedir baixa e ficava lá esperando 2, 3 anos, os documentos eram entregues no núcleo, depois o núcleo ficava lá, até que saísse uma fiscalização, ficava 2, 3 anos esperando para ser fiscalizado. E o que a Fazenda fez com essa 16/2012 foi dizer o seguinte: não, você pede baixa, você diz apenas com quem vai ficar a documentação, se vai ser com você, com o contador, e depois a Fazenda vai criar critérios para saber se essa empresa vai ser fiscalizada ou não, decorrente dos últimos 5 anos. Tá? Então, assim, essa que é a baixa eletrônica. Né? Então, ajudou, muito bom. Eu acho que isso foi feita uma discussão com os gerentes da casa, todos concordamos na época que dali agiliza, ninguém pode ficar esperando o contribuinte baixa e ficar 10 anos, 6 anos esperando para ser fiscalizado. Na verdade, baixa, conceda a baixa, certidão de baixa, e a Fazenda depois fiscaliza ou não. Aí vai depender dos critérios da Fazenda. Então, é a 16/2012, pessoal, que revoga as notificações de baixa, tanto na 40 como na 49, tá? Então, é a 16/2012. E no mais também, como disse bem o doutor Landim, eu acho que o procurador também foi muito feliz. Essas duas notas fiscais aí, absolutamente estão comprovadas o sinistro. Não podia ser objeto, efetivamente, de cobrança de multa, que sai de tributo, já que até era ponto em ordem, era simbólica, remessa simbólica. Então, eu, assim, resumindo meu posicionamento, presidente, assim, a nulidade, eu sou contrário à nulidade, eu acho que não há, né, acho que os elementos das autuações não indicam essa questão trazida pela empresa de se definir nulidade, tá? Seria contrário, e seria favorável nos termos do parecer. Só que, em vez de citar a instrução normativa 07/2012, eu estaria a 16/2012, que é ela que revoga esse dispositivo da espontaneidade, expurgando o imposto, expurgando essas duas notas fiscais aí do sinistro. Presidente, seria mais ou menos esse meu entendimento. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Aneline, quer fazer algum comentário? Presidente, só deixar aqui de sugestão, já que o nosso contencioso é tão diligente, eu sempre faço as pesquisas da legislação no próprio site da Cefaz, né? E aí, posso até mandar para vocês. Realmente, a IN 49, ela faz a menção no site, eu olhei ontem à noite. Ela faz a menção do que foi revogado e continua o artigo 14 lá. Lógico, existe uma legislação posterior que a revogou, como o conselheiro Leilson falou, mas, assim, é interessante que haja uma revisão dessas legislações, né, que fique realmente no site à disposição das partes, do contribuinte, enfim, a norma mais atualizada. Né? Por isso que eu fiquei aqui, quando o conselheiro Leilson falou a 17, eu já fui no mesmo link do site e baixei a 17. É 16. 16, desculpa, tá aqui. Exatamente, eu fui no mesmo link do site, tá aqui bem direitinho. Fico a revogar artigo 3º, né? Artigo 14. Mas aí, ou só quem participou da legislação, que vai saber, porque é impossível você olhar aquela quantidade de normativa que tem. Eu posso dar uma sugestão à doutora e ao doutor Daniel? Tem um canto agora, eu sei que as críticas são fundamentais. É que não é nem crítica, mas eu sugestão acho de melhoria mesmo, para que fique no site sempre as normas mais recentes. Eu acho que tem que ser criticado mesmo, porque essa nossa busca ela é ruim. Tanto a nossa busca de decisão do contencioso, quanto a nossa busca na legislação. Ela é ruim mesmo. Eu sei que há uma questão da educação, tida pela doutora Leline, doutor Daniel Landim, mas, assim, ela é ruim. Tá? Mas, assim, nessa busca de legislação, tem um campo do lado por texto. Coloque nesse do texto,
eu acho que ele é melhor do que pelo número. No texto você coloca. Mas tem toda razão. Na verdade, era para estar lá no site, na 49/2011, dizendo os dispositivos que foram revogados, uma letra em vermelha, lá, a letra em verde. Porque se a pessoa não procurar, a pessoa... Então, a doutora Aneline tem plena razão. Por que eu sei que existiu isso? Porque na época eu era gestor da Cefaz, foi feita a reunião no comitê lá e tal, e a gente sabe que existia essa. E fica difícil mesmo, até para a defesa trazer um argumento que depois esse argumento não vai ser válido, porque tem uma norma posterior que, quando ele pesquisou, ele não podia adivinhar que tinha tido essa norma posterior. Está entendendo? Mas eu acho que fundamental, eu gosto quando eu vejo as pessoas de fora da Fazenda fazendo essas críticas. Você não sabe como isso me faz com que as críticas que eu faço também sejam relevantes. Era isso, presidente. Com relação até ao objeto de sinistro, né? A Silvana muito diligentemente nos encaminhou os memoriais e tudo. E aí, como eu sabia que o doutor Landim ia repisar todos os pontos, eu acabei fazendo um breve relato. Mas eu penso que o processo, apesar de complexo no sentido de trazer vários pontos, ele foi bem desmiuçado nessa sessão. Então, eu, pelo menos, estou à disposição para os andamentos. Doutor Daniel Landim, em face dessa informação trazida pelo doutor Leilson, o senhor mantém esse pedido de nulidade ou o senhor retira? Retiro, doutor. Então, vamos jogar só o mérito mesmo, é isso? Os senhores conselheiros já estão aptos a votar no processo? Doutora Aneline, quer mais discussão? Não, presidente. Não quero discussão. Então, senhores conselheiros, todos estão aptos a votar? Estão entendendo? Não vai ser cobrado imposto, vai ser retirada da base de cálculo aquelas notas fiscais cujo sinistro foi devidamente comprovado. Gostei do termo, doutor Rafael, foram contemporaneamente comprovados, eu gostei desse termo, contemporaneamente comprovado. Então, vamos colocar em votação. Como vota a relatora? Senhor presidente, mas a atenuante do parágrafo 12º vai ser votada também? Acho que sim, né? Eu creio que não, porque não teve o auto da falta de escrituração e não foi considerada essas notas como não escrituradas? Ok. Obrigado. Pronto. Daniel, só porque teve uma nota, né? Doutor Leilson, é só porque essa nota, ela tira também da base de cálculo da multa, né? Sai de 20% para 2%. É uma nota de 100 mil. Ah, tá. E ela está escriturada? A escriturada que eu mostrei lá no naquela que você mostrou. Tudo bem. É parcial procedência, obrigação da multa, com a exclusão da nota fiscal que está escriturada e as duas notas fiscais extraviadas, sinistradas, não é isso? Não, presidente, pode excluir, não. Atribui 2% nessa que está escriturada. Nessa que está escriturada. 26, parágrafo 12. Por falta de ser, porque é falta de ser, né? Falta de escrituração, tudo bem, tranquilo. Traneline, tem condições de votar? Sim, presidente. Então, como vota, Traneline? Nos moldes propostos pela... Brincadeiras à parte. Bom, a gente não tem mais a questão da nulidade, né? Então, eu voto pelo conhecimento dos recursos para dar-lhes parcial provimento, excluindo a cobrança do imposto nos moldes do parecer da assessoria tributária, reafirmado aqui pela Procuradoria, exclusão das notas fiscais objetos de sinistro contemporaneamente comprovados e a aplicação da atenuante 123, parágrafo 12, para a nota fiscal comprovadamente escriturada. E aí a gente pode passar as numerações direitinho para a Silvana dentro do processo. Como voto, presidente? Obrigado, doutora Aneline. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Rafael Souza? Com a relatora, excelente trabalho aí, árduo. Parabéns. Doutora Elineide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. E doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, com esse recurso, dá provimento e decisão parcial para a autuação, conforme voto da relatora. Esta decisão para esse processo... Silvana, registrado que a parte declinou do pedido de nulidade citado no recurso.
Agradeço a Daniel Landim pela participação. Querendo, pode ficar conosco. Ainda tem mais 2 processos aqui em pauta. Muito obrigado, doutores. Boa semana. O senhor também, tudo de bom. Obrigada. Temos agora mais 2 processos. Processo de recurso 16772-2018 e 2018-13543, recorrente Leléo Construções Limitada, recorrido Seju. Relatora, doutora Jusileide Nogueira. E tem o processo de recurso 16771-2018, aí 2018-13550, também mesma recorrente, Leléo Construções, recorrido Seju. Doutor Leilson Oliveira Cunha. Eu verifiquei aqui que ambos se tratam de matéria semelhante. O da doutora Jusileide, omissão de entrada 2014, não é isso, doutora Jusileide? Sim. E do doutor Leilson, omissão de entrada 2015, que muda só o exercício. Doutor Jusileide, eu vou inverter aqui o relator, doutor Leilson, que o doutor Leilson, salvo engano, vai ter uma proposição de perícia, certo? Aí qualquer coisa, a senhora acompanha, faz observações pertinentes, e caso a senhora concorde com a proposição do doutor Leilson, a senhora poderá encampar. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Excelente. Então, com a palavra, doutor Leilson. Presidente, vamos lá ao relato, né? No meu caso aqui, trata-se de omissão de entrada, levantamento de estoque, tá? Foi cobrado imposto no valor de R$ 33.603,49 e multa de R$ 59.300,27, dado que existe a aplicação do ICMS, substituição tributária pela entrada, e aqui é omissão de entrada, por isso que está cobrando esse imposto, né? O artigo infringido, 127, decreto 24569/97, penalidade fixada no 123.3S da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017, período da infração 2015, a base de cálculo R$ 197.667,58. O contribuinte tempestivamente interpõe impugnação ao feito fiscal, tendo a julgadora monocrática decidido para proceder à autuação, deduzindo que o contribuinte adquiriu mercadorias no período de janeiro a dezembro de 2015, sem a devida documentação fiscal. E aí aplica os dispositivos da penalidade 133S da Lei 10.670/96. No recurso, os argumentos trazidos pela parte é de preliminar de nulidade, razão de imprestabilidade do relatório totalizador, fragilidade da prova, em violação aos princípios da verdade material, em função da não realização de perícia e ao princípio do contraditório da defesa. Aí aqui, presidente, ele vai trazer essa mesma argumentação de imprestabilidade do relatório totalizador no mérito. E também foi até o doutor Tiago, né, que fez essa defesa. E ele traz aqui a questão, quando ele fala em função de não realização da perícia. Então, aqui seria mais uma preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, mas ele não faz esse pedido, nem aqui no início, nem no final. Tá? Então, assim, dá a entender que, em razão de que não foi deferida a perícia, em primeira instância, seria uma preliminar de nulidade da decisão, mas não está expresso no pedido, nem quando ele faz a alusão e disseca sobre isso, nem quando no pedido final. Então, vou ter como princípio, como preliminar de nulidade da autuação, tá? Então, razão de imprestabilidade do relatório totalizador, fragilidade da prova, né, em violação aos princípios da verdade material, em função da não realização de perícia e ao princípio do contraditório na ampla defesa. Bom, aqui a julgadora singular, por isso que eu disse que era a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, né, mas ele não faz o pedido. A julgadora singular, em nenhum momento de sua manifestação, adentrou sobre a perícia suscitada pela defesa, desconsiderando as falhas no levantamento de informação da defesa, que no presente caso o acervo probatório utilizado não tem o condão de atestar de forma minimamente aceitável por si só o cometimento do ilícito apontado. A única prova acostada aos autos, totalizador de omissão de entrada, não encontra respaldo ou não é capaz de subsidiar de forma inconteste a acusação em tablado, que o autuante sequer teve o trabalho de acostar o seu levantamento do relatório totalizador das entradas e saídas em relação ao exercício fiscalizado, muito menos a forma como se deram essas entradas e saídas dos produtos, e aqui já adianto que consta realmente na autuação todos os relatórios de entrada, de saída, o totalizador, os inventários, tá aí
no CD da fiscalização. Diz que a única prova constada nos autos é o totalizador da omissão de entrada, né, quando, na verdade, não tem mais, tem todos os relatórios que deram origem ao totalizador. Também diz que o que pode ter ocorrido foi apenas um equívoco no lançamento dos produtos pela contabilidade da empresa, a qual considerou os códigos das notas fiscais de aquisição informados pelos fornecedores e não os códigos internos do seu sistema de controle de estoque, que a recorrente não pode sequer se manifestar sobre tais pontos em sua impugnação, por total ausência de elementos que permitiam a ela apresentar uma defesa escorreita sobre os mesmos, que nada for acatado das respostas feitas pela empresa em referência ao termo de intimação, e quando foi feito o levantamento de estoque, o auditor fiscal intimou a empresa a se manifestar, e, na verdade, foram acatadas, né? Todas as manifestações trazidas pela empresa, elas foram acatadas, tá? Inclusive, ele conseguiu isso até na informação complementar e coloca o arquivo das manifestações da empresa no CD. Diversos itens foram considerados de forma genérica, em razão da grande diversidade de especificação para o mesmo produto, ou foram subclassificados em demasia, de forma que não fizesse parte dos inventários inicial e nem final, e não existe relatório específico das entradas de produtos, né? Já falei isso lá em cima, ele repete, né? Mas existe, consta nos autos, vocês podem verificar. Consistência da apuração do crédito tributário, sendo o totalizador imprestável, aqui é mérito, ele repete aquela preliminar de nulidade. Consistência da apuração do crédito tributário, sendo o totalizador imprestável para subsidiar a acusação fiscal, porquanto elaborado de maneira vaga, aleatória, sem sequer compilar e anexar os dados das entradas e saídas dos produtos, comprometendo com isso o desvelamento da verdade material dos fatos. Aí aqui, presidente, ele traz como mérito, né, a preliminar já antes invocada. Então, ele utiliza esse argumento para as duas, para mérito e para nulidade. Que as operações dos códigos 122, 222, 622, que são operações de remessa, transferência e devolução de mercadorias, não poderiam estar na mesma contabilização de estoque, juntamente com operações identificadas com o CFOP destinado à comercialização de mercadorias. Inúmeros equívocos no relatório totalizador, é aqui que eu quero chamar a atenção. Itens com nomenclatura equivocada pela diversidade de códigos, itens que começam com 0 no totalizador, mas que no SPED foram lançados sem o 0, mas que se referem ao mesmo produto, falta de uniformidade nas unidades de medida, não lançamento de algumas notas fiscais de entrada pela contabilidade. Aí ele traz, aí nos autos do recurso, ou na impugnação, não lembro bem, li ontem tarde, sim, traz documentos para comprovar essas alegações, dessas inconsistências, tá? E faz alusão à necessidade de perícia, e, ao final, requer a nulidade da autuação por violação ao princípio da verdade material, ante a não realização de perícia, e, alternativamente, seja julgado inteiramente procedente à autuação. A assessoria processual tributária, ela não adentra nessas questões trazidas pela empresa e afasta, de certa forma, citando dispositivos legais, mas não de natureza fática, e opina pela procedência nos termos da decisão singular, presidente. Esse é o mais esclarecimento eu farei também no meu... Obrigado, Toledo. Jusileide, no seu processo, no mesmo sentido, ou tem alguma característica que o diferencia? Não, é semelhante, senhor presidente. A diferença está no ano, que é 2014, né? Deixa eu ver aqui. 2014, né? 2014. E ele pontuou todas as questões que... Ele pontuou exatamente essas condições, falando que pede a nulidade do processo, em função da ação fiscal, em função da fragilidade do totalizador, que é equívoco por parte do autente, e ele frisa que não existe relatório específico de entrada e saída dos produtos e os inventários inicial e final, né? Ele fala também que não há verdade material dos fatos, que o lançamento é fragilizado. Ele pede para que a fiscalização teve toda
foi bem recebido e que ele a empresa diminuiu todas as dúvidas relacionadas ao processo, esteve sempre presente junto com a fiscalização. O que eu achei interessante foi, em sua defesa, ele dizer que não é contrário ao que foi constatado com relação ao levantamento de estoque do contribuinte. Isso aí ele acatou, né? Só que ele achou que foi feito com fragilidade, porque ele enumera que não houve discriminação das notas fiscais de compras, da origem dos produtos descritos no levantamento, que, diante desses argumentos, eles pedem a perícia, né? Pedem a perícia. E o jogador monocrático afasta a perícia, alegando que todas as provas estão em processo, inclusive há um CD, como já foi dito pelo doutor Luiz, do processo superior, tem um CD que consta todos os argumentos da fiscalização, e o julgador e a assessoria processual tributária também opina pelo negativamento, a fim de que seja emitida decisão singular de participação nos termos do artigo 123.3s da Lei 12.605/96, dada pela nova redação da Lei 16.258 de 2017. A base de cálculo no valor do nosso laudo é R$ 63.170,44. O ICMS é de R$ 10.738,97 e a multa é equivalente a 30% no valor de R$ 18.951,13. Esse é o relato, senhor presidente. Alguns questionamentos mais para a disposição. Cabral, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. E os dois autos de infração, ambos são omissão de entradas, né? Sistema de levantamento de estoque, o que tudo indica, uma empresa do ramo comercial de material de construção, né? O período da infração, 2014, nos anos de 2014 e 2015, foi cobrado o imposto nas operações de entrada, relativo às operações de entrada, e multa de 30%. A defesa, presidente, ela traz, como primeiro tópico, seria a nulidade do auto de infração, com base na imprestabilidade do relatório totalizador. Só que esses argumentos de nulidades que foram trazidos no tópico antecedente, eles são de natureza eminentemente genérica. Porque quando ele pede a nulidade do auto de infração, ele não especifica, nesse tópico da defesa, quais seriam especificamente as nulidades. Mas logo adiante na peça de defesa, você já identifica o que é que ele quer traduzir quando ele pede a nulidade do auto de infração, que na verdade esse pedido de nulidade mais se reverte numa tentativa de redução da base de cálculo, e não, ao meu sentir, uma nulidade por completa do auto de infração. Porque, logo adiante, reforçando a tese, o outro lado, reforçando a tese da nulidade do auto de infração, ele traz a necessidade de junção de determinados itens, né, e ele faz prova disso, né. Ele faz provas no sentido de que houve codificações equivocadas por parte dele, né, repetição de códigos. Então, não consigo identificar, não vejo como acolher a tese da nulidade que foi trazida no apelo. Primeiro, porque a nulidade se traduz, no tópico trazido pelo recorrente, como uma nulidade de natureza genérica, né? E quando essa nulidade ela é especificada, ela no máximo vai redundar num pedido de perícia e não numa nulificação por completa do auto de infração, né? Até porque não se sustenta a tese da fragilidade das provas ou de uma acusação pautada em mera presunção
considerando que a metodologia é tida como legítima por esse Conselho. Com relação já ao mérito, presidente, o recorrente, de fato, traz alguns aspectos, ele apresenta documentos fiscais, no sentido de que alguns itens, de fato, possuem uma descrição idêntica, né? E essa identidade da descrição seria um indício relevante para deferimento do pedido de perícia, considerando aí que a junção reduziria a base de cálculo da autuação, né? Outros aspectos que ele traz seria também alguns fatores de conversão, porque, segundo ele, constava no SPED como 1, e, na verdade, foi considerada apenas a caixa e era para considerar os itens, né? Então, ele vem trazendo todo um relatório aqui na sua defesa, apontando, lógico, né, erros que foram cometidos pelo próprio autuado quando da sua escrituração, mas erros que, ressalto, não contaminam o levantamento, não sejam em nulidade porque foram erros provocados pelo próprio autuado, mas que a partir do momento que o autuado faz a demonstração desses erros e traz evidências nesse sentido, eu começo a me inclinar no sentido de deferimento do pedido de perícia, né, de diligências perante o órgão pericial dessa casa para verificar, de fato, as inconsistências no levantamento que foram especificamente levantadas na defesa. Então, seria nesse sentido o meu encaminhamento, presidente. Acolher o pedido de perícia que foi trazido em sede de recurso. Obrigado, doutor Rafael. Então, senhores, temos aí a PGE favorável, mas temos as preliminares de nulidade suscitada. Aliás, só uma, né? Imprestabilidade da prova. Vamos focar nesse aspecto depois na perícia. Presidente, eu acho que o senhor deve fazer, quando falar da preliminar, da forma como ele descreveu, né? Que ele bota... Deixa eu ver como é que... Vamos ver aqui. Ele cita assim, ó, preliminar de nulidade, razão de imprestabilidade do relatório totalizador, fragilidade da prova, aí, em violação aos princípios da verdade material, né? E ao princípio do contraditório da ampla defesa, e em função da não realização de perícia. Então, um bloco, né? A gente tem que voltar pelo bloco. Sem áudio. Todas essas nulidades estão interligadas, né? Que uma é a imprestabilidade da prova, verdade material, né? Então, quais são essa nulidade, esses aspectos citados pela parte? Como votam os relatores? Presidente, eu afasto, até porque isso aí vai incidir na questão de mérito mesmo, né? Então, não desejaria nulidade alguma nesse sentido, né? Correções no levantamento, não afasto, presidente. Eu não vejo. O relatório totalizador é um relatório que se presta para comprovar. Se ele tem consistência, aí é questão de mérito, né? Trouxe com relação a essa nulidade citada também pela parte. Afasto também, senhor presidente. Doutor. Doutora Neline. Presidente, eu penso da mesma forma. Se são inconsistências passíveis de verificação, né, não há por que se falar em nulidade da autuação. Então, eu volto com os relatores. Doutor Rafael Souza. Eu acompanho, excelência, acompanho os relatores. Doutora Elineide. Com os relatores. E doutor Henrique. Acompanho os relatores, senhor presidente. Então, afastadas as nulidades. Com relação ao pedido de perícia, doutor Leilson, como o senhor se manifesta? Presidente, eu me manifesto favorável, até porque a gente já tem enviado muitos desses tipos de consistências à perícia. Efetivamente, nem tudo aquilo que a parte trouxe, eu comprovei, tá? Teve alguns que apesar da nomenclatura ser semelhante, é porque tinha cor diferente, tá? E
E os códigos são diferentes em razão disso. Mas teve algumas, principalmente armário, slip, eu acho que antiferrugem, eu detectei e verifiquei nas notas fiscais também, presidente, ontem, no levantamento, entrei no totalizador, realmente, ali tudo indica que são atividades, são produtos semelhantes, são produtos iguais, tá? Então, acho que é interessante, sim, verificar essa questão. Também verifiquei a questão da uniformidade dos itens, né? A empresa pode ter, como ela mesma alega, ter informado errado na FD. O caso muito claro que eu achei assim muito forte foi da nota fiscal 106.8559, e que a quantidade está 10, mas uma caixa desse produto, que é Seger, não sei o meu nome direito isso aqui, ela é com 10 unidades, né? E no totalizador, a unidade está lá como unidade e tem uma entrada, quando na verdade era para ter sido o quê? 10 entradas, né? Então, na hora que a empresa foi informar essa nota fiscal no SPED, ela, em vez de informar caixa nessa nota fiscal, lá no SPED, na nota fiscal de entrada, ela informou unidade. Quando a fiscal importou isso do SPED, colocou no totalizador, ficou parecendo que só tinha dado entrada uma única mercadoria, quando na verdade uma caixa com 10 unidades. Então, vai ser necessário, sim, verificar, eu não olhei os outros casos, olhei esse. Eu gosto de olhar um caso, e cada tipo de inconsistência. Aí, quando eu vejo que aconteceu, já me convenço de que é preciso perícia. Não me interessa se os outros casos estão corretos ou não. Né? Então, assim, nesse caso, para mim, já é muito claro também a questão da uniformidade de unidade. Não deu para ver, esperar que o doutor Tiago Vilar estivesse hoje aqui, na defesa oral, era a questão do zero, porque aqui no recurso dele, ele alude com muita propriedade que teve umas notas fiscais que os produtos foram informados com zero, os códigos da empresa começam com zero, e no SPED foi lançado sem esse zero. E, então, deu diferença por causa desse código, desse zero aí e tal. Que é bom também, e ele traz aqui vários exemplos, não dá para ler no recurso, que ele colou aqui, mas é tão pequeno que eu botei até em 300 aqui, mas você perde nitidez e tal. Mas, assim, a gente intima para que ele apresente, né? Como a gente faz sempre nos partes de perícia aqui, de estoque, né? Tomando todos aqueles cuidados, intimar o contribuinte a apresentar as inconsistências, né? Verificar a uniformidade nas notas fiscais, com os estoques, né? de medidas, né? Verificar também. Ele alegou aqui um caso de notas fiscais de entrada que não tinham sido informadas por ele na FD, mas ele não trouxe. Pelo menos eu vi aqui, eu não vi até o final do recurso, nos anexos, ele não trouxe essas notas fiscais. Mas se pode intimar também a empresa a apresentar, se houver notas fiscais de entrada que não foram informadas no SPED, que ele apresente, né, essas notas fiscais. Ou seja, presidente, aqui tudo indica que tem que ser mesmo perícia, não dá para a gente tirar uma conclusão, se vai ser procedente, se é parcial, quanto, se vai diminuir, se não dá como. Aqui tem que ser um caso de perícia. É assim que eu me manifesto. Até porque também como corroborando com a ideia do procurador do Estado. Obrigado, doutor Leilson. Senhor Gisleide, com a perícia, ela tem algum tópico específico que gostaria de acrescentar ou encampa também esses pontos do Estado, doutor Leilson? Exatamente, ele fala da questão do relatório dos erros do totalizador, ele discrimina aqui questão de agrupamentos em códigos únicos, junções de produtos similares, são essas questões que ele traz para ser analisadas, porque ele fala que há equívoco nos totalizadores. Então, ele põe a nomenclatura, diversidade de códigos, necessidade de junção. Então, isso aí faz com que a perícia ela seja confirmada, senhor presidente. Ele tem indicação de algum assistente técnico para a gente intimar logo ou não? Não, no meu processo não. Mas a gente, na intimação, pede para intimar assistente técnico, doutor Leilson, né?
Então, todos estão já aptos a votar com relação à perícia? Então, eu vou colher o voto do doutor Leilson, depois do doutor Luiz Leite, aí os demais seguem. Doutor Leilson, como vota? Presidente, baixar o feito de diligência pericial conforme discutido aqui nos debates. Tá certo. Aí o senhor encaminha os quesitos para... Eu vou preparar o despacho nos modos que a gente sempre faz aqui, Tá caso certo. de estoque. Doutora Juscileide? Eu opino também pela perícia, senhor presidente, em função dos equívocos aqui encontrados pela parte. Obrigado, doutora Juscileide. Doutora Neline? Acompanho, presidente. Doutor Rafael? Acompanho os relatores, presidente. Doutora Elineide? Com os relatores. Doutor Henrique? Acompanho os relatores, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter o curso de processo em perícia conforme quesito formulado pelos relatores. Esta decisão para ambos os processos. Senhores, percorremos toda a nossa pauta de hoje. Nossa sessão está encerrada. Aberto para assuntos gerais. Presidente, hoje foi a